Ah, o que você acha da escola, professor? Aí eu chegava e dizia, eu acho uma inutilidade total. Por mim, vocês não estavam nem aqui. Podem sair. Da minha aula você pode sair, você não precisa ficar nem aqui. Eu acho isso aqui uma piada. Eu falava assim com todas as letras, o pessoal fica até assustado, sabe? Era engraçado, mas eu acho mesmo. É muito eu já grave. achava isso quando eu era estudante. Eu odiava escola. Pra mim, escola era um lixo. Tá, mas se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Tipo, deixar um legado. Porque eu tenho o meu legado que eu quero deixar. Na educação Na educação. brasileira, eu a derrubaria de cima a baixo. Acabar com o MEC? Ainda mais que acabar, eu ia acabar com a educação brasileira. Como assim? Eu tenho uma visão da educação que é quase não, é uma visão revolucionária da educação. Eu acho que a educação brasileira está assentada em bases tão erradas que todas as reformas, do estilo da reforma do Temer, todas as reformas é uma maquiagem numa caveira. Como se fosse isso. Uma maquiagem numa caveira. A educação brasileira já está morta. A educação brasileira acabou. Não há educação brasileira. Isso é este nível mesmo. Não existe educação brasileira. A educação brasileira é uma farsa total. Por quê? Porque os alunos que são das escolas públicas, o povo faz anos e anos e anos de colégio, ensino médio, etc. E não sabe escrever. E não é que não sabe escrever bem, não sabe escrever. Eu peguei alunos na época que eu fui professor de escola pública, não do IFBA, eu fiz um estágio curtinho, não era professor, era um estagiário durante 6 meses, um colégio estadual bem daqueles, sabe, um traficante, o cara tá com a pistola, esse estilo, na Bahia, vocês imaginam como era. E tinham provas, assim, do primeiro ano, segundo ano, que o cara escrevia com uma letra tremida, porque ele não sabia grafar as palavras direito. A letra dele era sem prática e o cara estava no ensino médio. Então, assim, o ensino público não existe. É uma piada total, uma piada sinistra. Não por culpa dos professores, nós temos grandes professores no colégio público. O Paulo Cruz é um dos notáveis pensadores do conservadorismo brasileiro, é um professor de escola pública há muito tempo. A Paula Rosisca, a mesma coisa. Os caras fazem o que é possível. Mas a estrutura da educação está toda carcomida. Não há disciplina, há uma leniência gigantesca, uma falta disciplinar total. Então, assim, é um caos terrível e o nível da educação é horroroso. E nas escolas privadas, que o nível é melhor, tende a ser bem melhor, escolas privadas boas, tá? O nível é melhor, ok, tudo bem. Mas aí surge o seguinte, a grande distorção do vestibular e do Enem. As pessoas, muitos aqui são estudantes. Me digam aí se eu estou falando algum absurdo. O estudante estuda para o Enem, para uma prova. A prova. Por quê? Porque você tem uma infinidade de matérias com uma quantidade enorme de conteúdo informacional. Então você tem que aprender binômio de Newton, você tem que aprender expressões algébricas, trigonometria, mitose, meiose, o ciclo do nitrato, não sei o quê, fazer contas com plano inclinado, isso, aquilo. E literatura, você tem que saber o que é o romantismo, o que é o classicismo, o que é o realismo, o que é o naturalismo, blá, 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 blá. Você tem uma infinidade de coisas que você tem que decorar. O estudante, em regra, não está interessado em quase nada. Geralmente são pessoas que têm um ou outro interesse. O cara gosta de literatura, mas ele não gosta de outras coisas. O cara é bom em matemática, mas... E há uma quantidade gigante de informação, muita... Eu não sei se você sabe disso, a quantidade de informação que nós temos no ensino médio é maior do que a do estudante americano. Sério? É bem maior. Uau. Porque há muita informação, há muita materialidade, sabe? Informações. Aí qual é o resultado? O resultado é que o aluno assimila mal. O aluno brasileiro é um aluno extremamente desestimulado. Ele não gosta de estar dentro da sala de aula, em regra. Ele é um aluno cansado. Essas reformas todas que sempre estão aí aumentando o tempo que o cara tem que ficar na escola, porque, mas na Finlândia ele fica não sei quanto tempo, no Japão ele fica não sei quanto tempo, em Singapura ele fica muito tempo, e aí vão aumentando, aí é 200 horas, é 210, é 220, é 300, daqui a pouco o estudante ele só dorme e fica dentro da escola. Eu acho isso horroroso, por mim, tirava
70% das horas do estudante. Ele fica muito tempo na escola e ele aprende coisas demais que não são necessárias e pior, ele aprende essas coisas todas e ele esquece. Faz a porra do Enem, entra na faculdade, dá 1 ano e ele já esqueceu de tudo. Exatamente. Ele gastou, isso uma vez eu fiz um post no Facebook, o pessoal até se animou porque eu fiz um texto assim, relativamente longo lá. Em média, uma média assim grosseira, o estudante leva umas 10 mil horas de estudo. Desde o primeiro ano? Somando tudo. Meu Deus. Você perde 10 mil horas da sua vida gravando uma infinidade de coisas. Aí você faz a porcaria lá do exame, o Enem, o vestibular. Em 2 anos você esqueceu 90%. Ou seja, você pegou 10 mil horas da sua vida e você jogou no lixo. Isto é educação privada no Brasil. E na pública é pior ainda, porque você jogou no lixo, não aprendeu porra nenhuma, ainda está no ambiente de traficante. Então, a educação brasileira, e eu peço desculpas por essa digressão que eu falei pra caralho aqui, a educação brasileira está morta. Ela não existe mais. Então, pra mim, o único jeito de fazer uma coisa é o seguinte, é pegar esse edifício todo e derrubar de cima a baixo, derrubou tudo, sentar com todas as pessoas que se interessam e vamos reconstruir isso aqui do zero. Agora, isso é impraticável, porque Sim. Isso seria uma coisa realmente de consequências assombrosas. Mas eu não vejo nada na educação brasileira. Para mim, ela está condenada. Mas assim... E eu fui estudante, eu fui professor. O mais louco é que eu dizia isso para os estudantes ficavam assim. Eu falava, o que você acha da escola, professor? Aí eu chegava e dizia, eu acho uma inutilidade total. Por mim, vocês não estavam nem aqui. Podem sair. Da minha aula você pode sair, você não precisa ficar nem aqui. Eu acho isso aqui uma piada. Eu falava assim com todas as letras, o pessoal fica até assustado, sabe? Era engraçado, mas eu acho mesmo. Eu já achava isso quando eu era estudante. Eu odiava escola. Pra mim, escola era um lixo. Eu ia pra lá, ficava no fundo. Também, né? Ficava no fundo, lia, ficava lendo minhas coisas. Sim. Ficava lendo minhas coisas. Ou dormindo, ou conversando. Eu era inteligente, tirava boas notas e tal. Mas eu não ligava. Eu parei de copiar na 6ª série. Você também não copiava? Nunca mais tive um caderno. Da primeira série, eu sempre fui muito largado. Eu estudei em ótimos colégios. Mas assim, eu estudei no Mackenzie aqui em São Paulo, no colégio da Polícia Militar. Da primeira série até a 3ª, 4ª, eu copiava. Da 4ª até, tipo assim, o 8º ano eu não escrevia. Eu prestava atenção na aula, ou anotava uns tópicos, ia pra casa estudar, via um vídeo e fazia a prova. E estudava o que eu gostava. Pois é. Mas assim, talvez... Eu acho que nem homeschooling é uma solução, porque as pessoas não têm a cultura da educação no Brasil. Não é homeschooling. Mas talvez assim, pelo menos para resolver a questão das universidades, adotar o modelo europeu, que nem na Argentina, por exemplo, também, não seria uma boa? Ao invés de concentrar todos os esforços para fazer uma prova, e aí naquela prova, esse modelo velho... Eu sei qual é o modelo que você está falando. Provavelmente deve ser o mesmo modelo da Alemanha. A ideia de você... Pega as notas do ensino médio, como foi, vai agrupando as pessoas. Sim, exato. Aí entra na faculdade, se você conseguir aguentar, você continua. Pode ser, eu acho isso bem melhor do que a prova. Assim, a ideia de ter uma prova, isso é uma transição, mas eu ainda acho que isso é insuficiente. Porque, como eu falei, existe conteúdo demais. Então, uma coisa que tem que acontecer é reduzir os conteúdos. As pessoas, mas elas vão ficar ignorantes. Não, amigo, elas já são, porque elas esquecem, amigão. A pessoa esquece, vá por mim. Vocês aí que já estudaram há muito tempo, vocês lembram do ciclo do nitrato? Se eu pegar aqui uma questão de plano inclinado, você sabe fazer? Não sabe, você já esqueceu. O que é uma hipotenusa do cateto adjacente? As pessoas esquecem as coisas. Nem eu lembro essa porra. Eu lembro. Claro. Curiosamente, eu fico me metendo pau na educação, mas eu sou uma das pessoas que mais lembram o conteúdo. Eu lembro muito do conteúdo do ensino médio, apesar de tudo. Mas eu sei que as pessoas não conseguem, eu sei que elas esquecem. Então não tem sentido. Não tem sentido a pessoa acumular uma quantidade enorme de informações. É preferível, no meu entender, que o estudante tenha um conteúdo bem menor, mais funcional, veja aquelas coisas com mais calma e aprenda poucas coisas de maneira firme.
que é, aliás, o propósito da academia. Sim. Eu falo muito na academia, sobre digressivo, entro em vários nomes, mas o meu propósito na academia é muito simples. Eu quero que vocês saiam com uma visão clara do que é liberalismo e do que é conservadorismo. Só. Não é refazer elite, não é dar todo o conteúdo do mundo, não é falar filosofia grega, não é falar da puta que pariu. Não, é só coisa simples. Eu quero que vocês entendam mais de liberalismo, entendam mais de conservadorismo e acabou. E é preciso ter esta modéstia, porque o objetivo modesto é o objetivo que o aluno pode conseguir. Se a gente tivesse uma escola em que os meninos estudassem, primeiro, bem menos. Escola, o cara vai de manhã e ele tem só amanhã. Ele tem amanhã, depois ele fica com tempo livre. E ele tem atividades diversificadas na escola, música, vai aprender a desenhar, atividades lúdicas e optativas. Se o cara não quiser fazer também porra nenhuma, ele quiser ficar lá dormindo, ele fica jogando. Deu isso aí. Agora, atividades lúdicas sérias. Tipo, você vai ter uma aula de música, você vai aprender a tocar uma parada mesmo. Sim. Não é um negócio que você vai ficar lá e ou desenho, você vai desenhar um copo. Até porque isso gera desinteresse no aluno. Quando você aprende alguma coisa assim forçado, tipo Dom Casmurro. Se você obriga um jovem de 15 anos a ler Dom Casmurro, na minha visão, provavelmente, ele vai criar um ranço com aquilo. Exato. Então, assim, tem que ter pouco conteúdo, tem que ser simples, os conteúdos têm que estar muito fixados e tem que ser... aí eu acho que o pessoal vai enlouquecer. Tem que ser verdadeiramente cumulativo. O que significa verdadeiramente cumulativo? Tudo tem que se acumular. Os conteúdos, embora muito menos, eles têm que se acumular. Aprofundar. E se acumular. O sujeito que ele chega no final do seu curso escolar, ele precisa ter um arco, claro, ele vai perder coisas na memória, porque isso é inevitável, mas ele tem que ter um arco de continuidade mnemônico, de lembrar, para dominar aquele arco. Este é o arco que interessa. Não adianta aprender nada se você esquece. Se você vai aprender, você vai esquecendo, não adianta nada, porque você esquece, você está perdendo tempo, você está jogando o tempo da sua vida na lata do lixo. Você tem que aprender e decorar e ir gravando. No mundo antigo, por exemplo, a educação do Islã antiga, as pessoas decoravam as coisas. Elas decoram uma série de leis, decoram mesmo. Elas gravam e levam isso no seu coração até a morte. Então você não esquece. Aquilo que se impregnou no cidadão. Na educação atual, dos últimos séculos, não é assim mais. A gente não tem mais essa memória, nós não temos técnica de memória nenhuma, a gente vai memorizando as coisas assim, a esmo. Mas é preciso criar, de alguma maneira, uma continuidade para que o conteúdo ele não se perca, não saia pelos dedos da pessoa como se fosse areia. E mais do que isso, e a coisa mais importante, é necessário instilar na alma de cada maldito estudante, de cada maldita escola do Brasil, um verdadeiro amor por aquilo que está sendo colocado. O cara tem que entrar na escola e ele tem que vibrar. Sim. Tem que ser... Você bate como se fosse aquele metal que o cara... Ele tem que ficar enérgico, luzindo ali. Se ele não estiver assim, não adianta nada. Eu vou além.